Então, pessoal, boa tarde. A gente está começando hoje, né? Agora às 15h11, né? Eu resolvi dar aí um tempinho, um delay para que as pessoas pudessem entrar. Outros devem estar entrando durante a transmissão também. Mas hoje nós vamos tratar de um assunto muito caro para a clínica, né? Quando a gente fala clínica, a gente não fala somente no atendimento. A gente fala da administração da clínica, a gente fala da administração financeira, a gente fala da administração contábil, a gente fala da organização de agenda. Então, a clínica ela tem um alcance muito maior do que somente a praxis analítica, tá? De como a gente vai atender esse paciente. Então, eu fiz uma pesquisa durante alguns meses, por isso que eu me senti um pouco mais à vontade para hoje estar falando sobre esse tema, de formas que a gente conseguisse tratar sobre esse assunto, contrato analítico, a partir desses dois pilares, né? De um pilar legislativo, de um pilar jurídico, de um certo arcabouço jurídico, e do pilar psicanalítico e metapsicológico. Se nós tivéssemos feito apenas um lado, ou seja, apenas do lado da legislação, aí eu teria que contratar um advogado para vir falar conosco, né? Para nos explicar isso, ficaria insuficiente no tocante à abordagem analítica. Em contrapartida, se eu abordo apenas a parte analítica, a parte jurídica, de uma certa forma, o arcabouço administrativo ficaria deficiente. Então, qual foi a ideia? Foi achar o meio termo. Eu consegui um profissional no Instagram, conversei com ele também, né? Entrei em contato, troquei o contato com ele, ele me passou o material, né? Eu adquiri o material dele, um material bem interessante, que deu para peneirar muita coisa boa. E esse profissional, ele é advogado e é psicanalista. Então, juntou o que eu queria. O material juntou exatamente no que eu precisava. Eu tenho um profissional com OAB, né, que tem um respaldo jurídico para me passar o que me passou, e eu tenho também, agora, do nosso lado de cá, e a pesquisa que nós fizemos da parte psicanalítica foi com base no manual da técnica psicanalítica lá de Zimmermann, que eu mandei no grupo. Tá? Então, o que a gente vai ver agora, nesse arquivo, é uma mescla de alguns tópicos jurídicos, tá ok? Com a contextualização analítica, tá certo? Vamos começar então. Olha só. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida, me avisem, tá, por favor? Para a gente poder interromper e continuarmos aqui a aula, tá certo? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui a câmera, ver se eu consigo. O tamanho aqui, peraí. Oi? Beleza. Vamos lá. Então, todos conseguem ver aí a questão da apostila, né? Um pouquinho. Tá certo. Então, pessoal, ó, vamos aqui para algumas considerações gerais. Então, hoje a gente vai tratar rapidinho, tá certo? Sobre contrato terapêutico na abordagem psicanalítica, tá? Antes de mais nada, eu quero frisar que, se vocês forem para a internet, se fizerem a pesquisa, existem milhões de modelos de contrato, tá? Milhões de modelos de contrato. Eu botei um vídeo aí no grupo nosso da supervisão, em que o Abílio Diniz, eu peguei esse exemplo da parte do mercado, da parte privada, do comércio, para vocês entenderem, a partir da visão de um grande empresário, que faleceu já, né, o Abílio Diniz, de um grande empresário, ele foi dono daquela rede de Pão de Açúcar, e entre outras lojas, né, qual que é a importância para ele do contrato. Ele fala exatamente isso, que ele já cometeu alguns erros na vida dele profissional, mas o maior erro dele, ele cita isso no vídeo, foi ter feito uma ligação comercial com uma determinada empresa e não ter feito um contrato bem feito. Então, ele coloca o contrato nesse patamar de ser esse lugar, esse documento, que merece todo o tempo, gaste todo o tempo que for necessário, tá ok? Com ele, para que você possa abordar o máximo de assuntos com o seu paciente, com o seu cliente, né, como entenda, antes de começar a sua terapia. Júlio, você envia contrato para todos os seus pacientes? Não. Eu, até antes dessa aula, eu não enviei contrato analítico para todos os meus pacientes. Contudo, todas as pautas mais importantes do contrato analítico eu citei anteriormente para os meus pacientes antes de nós entrarmos nas sessões, particularmente com todos os meus pacientes. Então, a partir dessa aula de hoje, e assim vai a psicanálise, né, se atualizando a cada dia, a partir dessa aula de hoje, todos os meus pacientes, todos os meus supervisionados,
receberão, no tempo oportuno, um contrato terapêutico para o trabalho que vai ser estabelecido. Então, os meus supervisionandos, os meus pacientes, que porventura estiverem assistindo essa aula, não estranhem. Ah, Júlia, a gente já tem 1 ano de terapia. Não tem problema. Não vai mudar muito do que o que já está. A gente só vai apenas colocar aquilo que nós acordamos lá atrás dentro de um papel daquilo que foi ajustado, tá? Então, quando a gente fala dessa questão de contrato terapêutico, pessoal, a gente está falando exatamente de 2 mundos em questão, né? Eu estou falando de um certo arcabouço jurídico e estou falando do contrato analítico dentro do campo metapsicológico, dentro do campo da psicanálise. Então, como eu falei anteriormente, se eu faço um contrato analítico, se eu monto um contrato terapêutico, somente com base na minha visão psicanalítica, esse contrato fica insuficiente, desidratado de informações jurídicas que são importantes. Em contrapartida, se eu faço um contrato analítico somente com base no arcabouço jurídico, ele fica extremamente burocrático e não vai atender ao entendimento que o paciente tem que ter acerca do serviço que ele está contratando. Lembrem-se, né? Ele está contratando um serviço terapêutico de análise psicanalítica. Tá? Então, o paciente precisa entender como vai ser, como vai transcorrer esse trabalho, tá certo? Então, esse cara aqui que eu coloquei aqui a foto, ó, o Kleber Madeira, é esse advogado que é psicanalista, o AB dele é OAB-SP 370572, ele é o CEO dessa página do Psicanalizando-se, né? Então, eu mandei um e-mail para ele, nós conversamos sobre os produtos dele, eu achei bem interessante, adquiri alguns produtos dele para dar uma olhada. Então, é com essa sustentação que eu peguei as informações lá do material que eu comprei com ele, eu comprei uns 4 arquivos com ele, umas 4 apostilas, com essa sustentação que eu estudei lá e estou lançando aqui. Eu não tenho suporte jurídico para falar o que eu vou falar. Eu não sou advogado. Eu peguei de um advogado e estou colocando aqui à disposição dessa aula para que a gente entenda o que é interessante, sem esgotar esse leque, né? Mas o que é interessante para se ter em um contrato analítico, tá bom? Então, olha só, fica aqui um alerta que eu acho que é muito importante, que os nossos queridos psicólogos, eles já são submetidos a um Conselho Federal de Psicologia e a um Conselho Regional de Psicologia. Então, o contrato, ele já vai, de uma certa forma, Cheirinha e todos os psicólogos que estiverem aqui, se eu falar alguma besteira, me corrijam, por favor, tá? Então, eles já ficam subordinados a essa implicação de ter a prestação dentro de um código de ética, dentro de uma previsão, de ter a implicação de se fazer um contrato com esse paciente, com esse cliente, com esse paciente, no caso, né? Então, muitas das vezes, nós, enquanto psicanalistas, pelo fato de nós estarmos subordinados ao manto da CBO, né, que é a Comissão Brasileira de Ocupação, nós ficamos ali, muitas das vezes, achando que a gente pode fazer a coisa de qualquer jeito, que dá para fazer, que é terra sem dono, terra sem lei, e não é. Tá? Muito pelo contrário. Exatamente pelo fato de nós não estarmos com esse conselho, e não temos conselho, é que cresce de importância, a nossa demanda de fazermos o contrato o melhor possível e o mais bem realizado possível. Tá? Então, ao contrário do que a gente imagina, ao invés de nós acharmos que a gente pode fazer uma coisa mais simples, é aí que vem a demanda de nós melhorarmos a qualidade desse produto chamado contrato terapêutico. Então, como é que eu fiz esse modelo de contrato? Esse arquivo que eu mandei para vocês, para os meus supervisionandos, vocês vão ver que a partir da página 3, 4, começa o contrato. Então, aquele ali vai ser o meu contrato, daquilo que eu acho importante. Júlio, mas ficou grande. É o meu contrato com o meu paciente. É aquilo que eu entendo que ele tem que entender a partir daquilo que ele vai ter dentro da clínica comigo. Tá certo? Então, se vocês quiserem modificar, alterar, tirar, colocar, pôr, não lançar, fazer um outro diferente melhor ainda. Melhor ainda. Agora, essas informações que vocês vão ver aqui, eu tirei exatamente do manual do Zimmermann, daquela parte que fala do contrato analítico, né? Da importância dele, e lancei aqui em forma de contrato. Então, eu fiz questão de colocar tudo lá para ter o respaldo psicanalítico, né, de Zimmermann, tá ok? Então, olha só, o objetivo do contrato, pessoal, a grande importância do contrato é nós levarmos para esta aliança terapêutica
aquilo que um vai esperar do outro. Tá? O que eu espero do meu analisando? O que eu espero de Sheilinha enquanto minha supervisionanda? O que eu espero de Andréia enquanto minha paciente? O que eu espero, não é, de Márcia enquanto minha supervisionanda? E o que elas esperam de mim enquanto supervisor e enquanto analista? Então, esse conceito de ter um entendimento mínimo, pelo menos, sobre o que vai acontecer nas sessões, é o que norteia a importância de um bom contrato analítico. Tá? Então, a ideia é ficar claro para ambos da aliança aquilo que um espera do outro. Tá ok? E é muito importante a gente entender, pessoal, que a vida muda constantemente e entendemos, principalmente, que dentro de uma relação terapêutica existem as transferências, né? Vocês bem sabem disso. Então, pode acontecer, de repente, de uma paciente estar hoje aqui numa transferência positiva, bacana, interessante, de empatia, não é? De paciência com o analista, de paciência com o processo, e no outro dia não. Pode acontecer da paciente entender que ela tem direitos e alcances, e o próprio analista entender que ele tem direitos e alcances, além do que rege uma própria ética dentro do SED analítico. Tá? Então, esse objetivo do nosso contrato, ele versa exatamente servir de instrumento para que tanto o analista quanto o analisando se sintam seguros e confiantes nos servindo do melhor processo terapêutico possível. Tá? Então, nessa rápida introdução que nós estamos fazendo aqui, a gente precisa perceber exatamente qual é o objetivo da terapia analítica. Então, isso vai citado no contrato. O objetivo que eu vou passar para o paciente é que eu vou investigar os processos mentais inconscientes desse paciente. Ele precisa saber disso. Quais são as influências que esses processos estão tendo dentro do comportamento dele, dentro das suas relações interpessoais, a partir da dupla dinâmica, né, digamos assim, da grande formação do manejo, que é através da associação livre e da atenção flutuante, tá certo? Então, no contrato, ficou faltando um ozinho aqui no N, né? No contrato terapêutico, o que nós vamos incluir, né? Em linhas gerais, tá, pessoal? Isso daqui não satura a todos os objetivos, né? Todas as propostas do processo analítico para essa relação, tá certo? Mas o que nós queremos, além de analisar, obviamente, o que está por trás desse analisar dentro da terapia? Então, primeiro, explorar as questões inconscientes e os traumas, né? Entender que deve ser estabelecida uma relação de confiança. É interessante a gente definir metas terapêuticas claras, né? Com a compreensão a partir desses padrões repetitivos de comportamento e relacionamento. Quando eu falo dessas metas terapêuticas claras, lá na frente eu vou expressar isso, a gente não vai chegar para o paciente e dizer assim, olha, a nossa meta é chegarmos daqui a 4 meses e você está já com o seu casamento definido. Olha, a meta é daqui a 2 meses você já está completamente curado desse relacionamento tóxico que você teve. O objetivo não é esse. A meta terapêutica clara é trabalhar uma demanda que é estipulada e que pertence ao analista e que é compartilhada com esse analisando de forma diluída durante a terapia. Ontem mesmo eu estava atendendo uma paciente e nós ontem abordamos uma das facetas da demanda dela. Né? Mas em momento nenhum eu cheguei no começo da terapia para dizer, olha, fulano, a tua demanda é essa, o que nós vamos trabalhar é isso, isso vai diluído ao longo da terapia, tá certo? Uma outra coisa que é muito importante é nós entendermos que através da livre associação, nós vamos ter a expressão de pensamentos e de emoções, e nós não iremos julgá-la por isso. Então, quando eu convido esse paciente para a associação livre, eu preciso que ele se despoje totalmente de todo o regramento que ele entende, daquilo que ele entende que é, entre aspas, pecaminoso, do que é criminoso, do que é mal feito na vida dele, daquilo que o incrimina, entre aspas, tá? Outra coisa que a gente precisa abordar é a duração das sessões e a pontualidade, que nós vamos falar aqui também. A definição de limites claros, o comprometimento com o processo terapêutico. Júlio, eu estou numa terapia com um paciente meu, ele falta 3 vezes consecutivas. É isso que vai estar aqui no contrato. No meu contrato, eu vou falar ao paciente, olha, se você faltar 3 vezes consecutivas sem me avisar, nós passamos por uma fase, tá ok, de atualização financeira para você me pagar as sessões que você me deve e a gente vai dar por encerrado o tratamento, porque eu vou entender esse ato seu como um abandono de tratamento. Tá? Então, se eu estou entendendo isso como um abandono, e olha esses termos que eu estou falando, gente,
são termos jurídicos, tá? Isso aqui já é fruto daquela pesquisa que eu falei para vocês anteriormente. Então, eu posso fazer isso, Júlio? Sim, você pode. Se você estabeleceu no contrato que se o paciente faltar tantas vezes, olha, faltei 3 vezes, isso está informado, e ele não lhe procurou mais, você pode dar por encerrado. Você manda uma mensagem, um e-mail, olha, está encerrado o tratamento. Por quê? Porque você faltou, estava lá na cláusula do contrato, cláusula número tal, né? Se você faltar sem justificar, sem falar comigo, eu entendo isso como abandono do tratamento, nós vamos explorar isso um pouco mais, tá? Então, é muito importante a gente ressaltar também, pessoal, e a gente vai explorar isso hoje, tá? Que a terapia psicanalítica é um processo que é longo, que ele é complexo e que ele demanda paciência e dedicação. Então, como é que eu vou demandar ao paciente a paciência e dedicação dele se isso não tem um mínimo de entendimento no papel de como a coisa vai acontecer, tá? Então, partindo dessas premissas, pessoal, é que eu vou agora começar com vocês um modelo que eu fiz para mim, tá certo? Esse modelo, meu Sheilinha, pode mudar esse modelo. Minha Sheilinha recebeu o arquivo, porque é minha supervisionanda, ela pode adaptar esse modelo como ela bem entender. Por exemplo, eu tô colocando aqui que o paciente tem que me avisar com 24 horas de antecedência, no mínimo, caso ele não vá participar da sessão. Se ele não participar da sessão e não me informar com menos de 24 horas, metade do valor da sessão será pago, em comum acordo. Eu estou estabelecendo. Ah, não, a Sheila quer botar 48 horas e quer colocar o valor integral. Sem problema nenhum. É ela que vai estabelecer, desde que isso seja tratado em comum acordo com esse paciente. Então, eu fiz questão de colocar aqui, ó, primeiro item, contextualização terapêutica. Então, nessa pauta aqui, eu estou explicando para o paciente o que é a terapia psicanalítica. Eu preciso que ele entenda minimamente o processo que ele vai participar, tá? Então, eu escrevo aqui, ó, prezado, né? Satisfação pelo seu interesse e decisão de investir em sua saúde e qualidade de vida. O que você passará a ler agora contém informações importantes sobre o trabalho que estamos prestes a desenvolver dentro de nossa aliança terapêutica. Então, quando eu falo aliança terapêutica, eu estou falando de analista e analisando dentro de um processo psicanalítico. Tá certo? Eu não vou ler ipsis literis porque vocês já receberam, os meus supervisionados já receberam a apostila e vocês vão poder estudar isso mais a fundo, tá certo? Olha só, quando eu trato dessa questão do contrato aqui na contextualização, eu estou fazendo questão de enfatizar que esse contrato não tem valor jurídico em hipótese alguma para nenhuma medida cautelatória jurídica, né? Dentro do arcabouço do Conselho Federal de Psicologia, do psicólogo, isso tem. Para o analista, como nós pertencemos ao CBO, eu não posso processar o meu paciente porque ele está me devendo 3 sessões. Tá? Eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho essa informação, eu vou até pesquisar depois com o próprio Kleber, né? Eu posso processar o meu paciente porque ele me deve 4 sessões, foi embora e não falou nada? Eu posso fazer isso? Então, na minha percepção do estudo que eu fiz, dentro de um conceito que eu tenho até o presente momento, esse documento não pode ser usado em hipótese nenhuma como medida cautelatória jurídica. Esse documento só serve única e exclusivamente para dar um entendimento às partes sobre o que vai acontecer e fazer uma definição muito clara de papéis e funções. Qual que é o meu papel e a minha função enquanto analista? Qual que é o papel de Sheila enquanto supervisionada? Qual é a função de Sheila enquanto supervisionada? Então, na medida em que eu vou entendendo isso, eu vou percebendo que esse documento chamado contrato terapêutico, ele tem 3 objetivos bem claros. O primeiro deles é servir como uma ferramenta de instrução, ou seja, nós vamos nos instruir de como a coisa vai acontecer, de como o processo vai acontecer. Em uma segunda hipótese, né? Uma segunda hipótese, na primeira hipótese, confirmar esse compromisso, na verdade, né? Temos um compromisso, temos uma aliança terapêutica, né? No segundo hipótese, servir como uma ferramenta. E no terceiro propósito, é também nos servir como um acordo latente, que vai dizer exatamente como nós iremos nos tratar. Né? Veja, eu não estou entrando aqui na questão do manejo da transferência, de como eu vou manejar a transferência, isso aí é psicanalítico. Mas os padrões de entendimento e de razoabilidade no trato com o outro precisam ser respeitados. Tá? Eu não posso chegar aqui simplesmente tendo determinadas posturas com a minha paciente que são inadequadas. Assédio moral, assédio sexual, eu não posso ter essa postura. Nem o contrário também. Tá certo? Obviamente que o analista precisa ter a experiência
a experiência na sua escuta, para poder discernir o que é uma transferência negativa do que é um desrespeito. Vocês estão percebendo o que eu estou falando, né? Isso é muito importante a gente compreender isso, tá? Então, dentro desse acordo, vão esses três propósitos principais. Então, aqui, pessoal, é um lugar em que nós vamos concordar com algumas políticas e alguns procedimentos que vão estar descritos, tá certo? Então, de uma linha geral, de uma forma geral, dentro da contextualização terapêutica, você pode citar outras coisas? Pode. Chega quando for fazer o contrato dela, pode suprimir parágrafos daí, pode colocar parágrafos, pode trocar tudo, mas é interessante ter uma contextualização terapêutica. Não, eu vou lhe atender, tá ok? Dentro do conceito da psicologia cognitiva comportamental, aí você explora o que é a TCC, diz o que vai acontecer e dá ciência para essa paciente, tá ok? De como o processo transforma, tá? Isso quando eu falo da parte da contextualização terapêutica. Eu fiz questão de colocar esse item, né? Psicoterapia, seus benefícios e impasses, que é para o paciente entender o que pode ter de resultado disso que ele está me pagando e o que pode não ter. Quais são os benefícios e quais são os impasses dessa situação? Então, antes de tratar sobre isso, eu fiz questão de colocar aqui, ó, nesse contexto, cabe ressaltar, tá ok? Cabe ressaltar que dentro do campo regulamentar e jurisdicional, a psicanálise é exercida livremente e não é uma profissão regulamentada. Quando eu digo para vocês que ela não é uma profissão regulamentada, eu não estou dizendo que ela é feita de qualquer forma. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que ela não está subordinada a um conselho. Ela tem legislação constitucional, ela tem dispositivo legal que ampara, e nós vamos ver isso mais no decorrer da aula. Ela tem todo um arcabouço jurídico válido e vigente que ampara o exercício da psicanálise. Tá? Então, o principal benefício que esse paciente ganha é saber que ele não está sendo atendido por um picareta. Tá? Quando eu falo picareta, aqui eu não estou falando estar subordinado a alguém. Eu estou falando de um profissional, entre aspas, que não sabe o que está fazendo e nem quais são as leis que o regem. Tá? Se eu estou exercendo a minha profissão, eu sou advogado e eu não sei nem o que é o OAB, não é complicado. Eu sou um médico, eu não sei nem o que é o Conselho Regional de Medicina. Eu sou um psicólogo, não sei o que é o Conselho Regional de Psicologia. Eu sou um analista, eu não sei o que é essa Comissão Brasileira de Ocupação. Vou ficar só com a dúvida aqui, comissão, estou implicado nesse nome, comissão. Cheguei a dar uma pesquisada no Google aí, CBO. Eu acho que é comissão sim, eu estou aqui, é COA, né? Dá só uma olhadinha para mim que eu estou me esquecendo, que está me dando um branquinho com relação a isso. Tá certo? Então, veja, essa questão, ela precisa ser regulamentada, tá certo? Ela precisa ser regulamentada. Então, esse código, pessoal, 25.1550, ele é amparado pelo decreto 2.208, 17 de 4 de 1997, e ele estabelece as diretrizes de base da educação nacional pela Constituição Federal nos artigos 5º, nos incisos 2 e no inciso 13, podendo ser exercida em todo o país. Então, o amparo legal que dá a possibilidade ao exercício da psicanálise é esse que nós vemos aqui mais à frente, tá certo? Desse modo, pessoal, então, a fim de ampliar a nossa contextualização, o que é o benefício, o que a gente vai poder ofertar para esse paciente dentro daquilo que ele está me contratando. Certezas, a gente já sabe que nunca isso poderá ser prometido. Tá? É que nem um advogado. Você contrata um advogado, ele não te dá certeza que ele vai ganhar a causa. Ele vai defender a tua condição e a tua situação jurídica diante de um tribunal. Tá? Então, a psicanálise, ela, de uma certa forma, ela vai proporcionar a esse paciente, tá ok? Uma investigação dos processos mentais, é uma entrega. Nós vamos trabalhar essa aliança dentro de um método que vai gerar um tratamento tanto de neuroses como psicoses e perversões, viabilizando o quê? Uma resolução de um conflito emocional. Essa articulação vai poder dar ao paciente um entendimento do porquê ele sofre e como ele sofre a partir de um conteúdo e de uma causa, de um ponto nodal, de uma causa nodal, de uma trama, que até então ele não conhecia. Então, na medida em que esse analista articula essas possibilidades para o paciente, você tem a ele ofertado esse tratamento para que ele mesmo se identifique nessa dinâmica, para que ele se perceba nessa dinâmica psíquica que lhe é peculiar. Tá? Pessoal, se eu estiver falando muito rápido ou alguém não estiver entendendo, por favor, me avisem, tá? Sheilinha, Janara, se alguém levantar a mão aí, me avisa, tá? Que eu estou olhando aqui, de vez em quando aparece a mãozinha, tá certo?
Então, essa é uma outra entrega, tá? Promover uma aquisição sistemática, e isso tudo vai no meu contrato. O que vocês estão vendo agora é o modelo do que eu vou colocar no meu contrato. Eu faço questão que o meu paciente saiba disso, tá? Promover uma aquisição sistemática de conhecimento sobre a dinâmica psíquica. Uma outra coisa que é interessante e que eu vou colocar para o meu paciente é que, pelo fato disso ser um método de investigação, nós vamos poder acessar determinados conteúdos e isso vai permitir esse paciente ressignificar, elaborar e pelaborar esses fragmentos de história dele. Na medida em que isso acontece, há uma tendência natural não da eliminação do sintoma, porque isso é um ganho secundário. Tá? Nós não somos medicina, nós não temos essa demanda de tirar a dor de cabeça, de tirar a enxaqueca, de tirar o câncer. Isso não é com a gente, isso é medicina. Então, a remissão do sintoma, a partir desse processo adotado, é um propósito da terapia analítica. Fazer com que esse paciente tenham uma vida um pouco mais associada ao amor e ao trabalho, como Freud disse, né? Freud aqui, eu vou ficar aqui com esse Freud aqui está bem, esse Freud aqui ele faz crossfit, tá? Ele é crossfiteiro, tá ok? Então, veja, esse Freud do hoje que ainda permeia o nosso século XXI. Então, o que é essa significação? Essa recontagem de parágrafos, essa narrativa nova sobre o que aconteceu comigo, que me dá um raciocínio novo e automaticamente uma aplicação na minha vida. Então, eu estou falando de uma ressignificação, estou falando de uma elaboração, estou falando de uma perlaboração, tá certo? Então, diante disso tudo, pessoal, que eu estou passando aqui, é muito importante frisar que, apesar de ter todos esses ganhos, esse processo psicoterápico não garante resultados. Olha só que coisa interessante isso. Eu não posso dizer para o paciente, vai acontecer isso e vai acontecer aquilo. Por que eu não posso garantir isso? O que eu posso falar é o seguinte, olha, eu tenho uma experiência de 1.500 horas de terapia, com mais de 60 pacientes, de que quando esse processo é adotado com o devido comprometimento por parte do paciente e o meu, os resultados são esses, esses e esses. Então, isso daí é um fato que eu posso colocar. Eu atendo Sheilinha, olha, Sheilinha é minha supervisionanda. Aí, Júlio, o que você me garante na supervisão? Eu garanto que se você fizer a sua parte dentro da minha proposta, a sua tendência é atender com uma escuta analítica muito mais aguçada. Eu tenho prova disso. Eu tenho mais de 12 supervisionantes que trabalharam comigo e que me trazem esse retorno. Júlio, eu estou podendo escutar melhor, eu estou entendendo esse processo terapêutico. Agora, isso não quer dizer que eu vou te garantir isso, porque você é parte integrante desse resultado. Tudo bem? Então, eu preciso que haja um comprometimento com o processo. E é muito importante frisar, pessoal, para o paciente, que durante esse acompanhamento, ele vai ter experiências com sentimentos que são desconfortáveis. Ele vai ter experiências com sentimentos como angústia, raiva. Juro, como é que pode? Eu estou pagando terapia e estou ficando pior. Eu já ouvi isso já, né? Então, isso faz parte do processo. E isso é bom ter claro para ele. Essa aula, para mim, está sendo muito importante, porque tudo isso que eu estou conversando com vocês aqui, eu já conversei com todos os meus pacientes, mas de uma forma diluída. Nunca na forma inicial, dentro de um papel. Nunca na forma inicial, dentro de um contrato. Então, o paciente saber que ele vai passar por sentimentos desconfortáveis faz parte dessas situações conflituosas que ele vivenciou. E isso vai trazer, nessa retomada desse passado, alguns sentimentos que virão para a terapia. Então, é muito interessante ele perceber isso e saber, cara, esse cara me falou isso lá no começo, né? Tô mal pra caramba, eu não posso dizer que ele não me avisou. Cara, eu tô te pagando aqui a tua sessão, pô, eu tô piorando, cara. Como é que pode isso? Só que na visão dele está piorando, só que ele está experimentando exatamente aquele remédio amargo, né, de olhar para o seu próprio conteúdo, né? A gente que era mais, quando a gente era mais pequeno, né, Xerino nessa época não, em Janara, né, mas tem uns alunos meus que são na minha época, e tinha lá o metiolate, né, tomava aquele remédio, aquele maisena, aquele negócio ruim pra caramba, você botava aquele negócio para dentro ali, era um remédio horrível, né, e ardia, mas era o que curava, né, era o que melhorava. Pô, minha mãe pegava aquele metiolate e saia correndo no meio da rua, né, quando pegava ali, lavava com sabão, esfregava o ferimento e ardia, que são uma pílula, melhorava. Então, esses sentimentos desconfortáveis fazem parte desse processo terapêutico, tá? Então, quando a gente começa a entender um pouco mais a importância disso, a gente vai percebendo que é muito necessário que existam combinações. Veja, esse contrato, quando você envia para o paciente, você não pode enviar isso goela abaixo para o paciente e dizer, vai ser assim. Você não pode fazer isso. Você tem que mandar essa proposta, esse paciente vai ler esse contrato,
Aquilo que ele não entender, ele vai pedir explicações. Aquilo que ele não concordar, ele vai pedir a supressão. Se você, quando eu digo a supressão, é a retirada, né? Se você entender que isso é válido, que dá para tirar, em comum acordo, aquilo sai. Se você entender que não, olha, então, infelizmente, a nossa aliança não vai ser possível, porque isso, para mim, é fundamental. Então, já naquela primeira ocasião, você já evita problemas futuros. Você já evita problemas futuros, tá certo? Então, na medida em que a gente vai fazendo essas combinações, a gente vai entendendo que a criação do setting, ela já começa logo no começo, logo nesse início aí, tá? Com essa definição de papéis, com essa definição de funções, né? Com essa vincularidade que precisa ser estabelecida entre ambos, tá? Então, olha só, dentro dessa parte de combinações do contrato, uma combinação que é muito importante é a tempestividade e o local das sessões. Essa sessão vai ser feita de quanto em quanto tempo? Vai ser feita semanalmente? Vai ser feita quinzenalmente? Tem uma data pré-definida? Qual é o agendamento desse paciente? Quais são os dias em que ele vai ter a sessão? Tá? Então, sobre essa sua validade e duração, pessoal, eu fiz questão aqui, ó, que esse contrato é válido por um período de. Aí eu vou colocar 3 meses, o Xelim vai colocar 6 meses, o outro vai colocar um ano, o outro vai colocar de mês a mês, a gente vai estar renovando. Então, isso fica muito a critério do próprio profissional. A partir da ciência sendo renovável, mediante acordo mútuo das partes. Então, se você quiser mudar alguma coisa no contrato, você tem que entrar em comum acordo com esse paciente. Olha, eu estou pensando, eu estou precisando aqui, eu estou com uma demanda, né, dentro dos meus custos operacionais da minha clínica, e eu vou precisar aumentar em 10% o valor da sessão. O que era R$ 100 vai passar para 110. Tudo bem? Você concorda? Ah, não, eu não concordo, Gil, que eu tomar tá. Então, infelizmente, a gente não vai poder mais. Então, vamos fazer o seguinte, vamos chegar a 105, pode ser? Então, essa colocação de mudança, você não pode chegar para o paciente numa sessão, chegou aqui numa visionária de repente, olha, Sheila, agora a supervisão é R$ 280, tá? Mudou semana passada, sabe como é que é, né? Precisei aumentar. Não pode ser assim. Tá certo? Não pode ser assim. Então, essa dinâmica, tá ok? Essa dinâmica, ela precisa ser falada, né? Muitas das vezes o paciente, e eu falo aqui muito da questão da agenda de alunos, né, do Instituto Âmago, meu querido Instituto Âmago, ao qual sou credenciado, né, que nós temos um pacote de 50 minutos, um pacote de sessões de 50 minutos. Esses 50 minutos, gente, não precisa ser aquela coisa amarrada. Por exemplo, quando você tem um paciente que está logo à frente, ó, eu vou atender Cheirinha aqui de 8 até as 8h50. Pô, eu tenho um paciente às 9 horas. Então, não dá para passar, porque eu tenho um compromisso com outro paciente. Agora, geralmente acontece, muitas das vezes, por exemplo, isso acontece muito no período noturno, né? O meu último paciente que eu atendo, geralmente é às 21 horas e termina às 22, ou às 20 e termina às 21. Quando eu não tenho paciente para frente e a sessão está fluindo, eu não me preocupo. Eu já teve pacientes que eu fui 2 horas de sessão, 3 horas de sessão, sem acréscimo de valor. E está tudo certo. Lacan tinha muito isso, né? Lacan tinha muito isso. A não ser que você queira colocar no contrato, olha, o que passar de 50 minutos será cobrado proporcionalmente. Aí você pode escrever isso daí, aí fica idôneo, entende? Aí, não, Júlio, eu preciso de mais uma sessão agora, nesse momento. Então, beleza, então vamos lá. Vamos aí, vamos fazer a sessão. Tá? Agora, quando isso não é acertado, eu não cobro nenhum valor adicional. E repito, isso acontece comigo várias vezes. Lacan, muitas das vezes, tem uma certa história, uma lenda, não sei se é verdade, que quando ele ia atender, tinha determinados pacientes que entravam, passavam 5 minutos e saíam, né? E tinham outros que entraram e passavam 3 horas depois de sair. Entende? Então, ele não tinha muito esse rigor com relação ao horário, como Freud assim estipulou. Tá? Uma outra coisa que é muito importante a gente falar também, pessoal, é sobre a questão dessa conexão. Olha, nós estamos tratando aqui sobre a tempestividade e o local das sessões, né? Então, quando eu falo de atendimento online, é muito importante a gente requerer tecnicamente para esse paciente que ele tenha uma conexão estável de internet, que ele tenha um computador adequado, que ele tenha um dispositivo móvel com câmera e microfones funcionais e um software de videoconferência especificado por você. Por exemplo, eu vou atender a Joana com o Zoom, eu vou atender a Joana com o Google Meet, não, eu vou atender a Joana com o WhatsApp. Não, mas o WhatsApp, a paciente não tem, não tem uma câmera no celular. Como é que eu vou atender? Então, esse ajuste é importante também fazer para a questão da especificação do local. É um setting terapêutico virtual que precisa ser trabalhado. Tá? Se, porventura, durante a sessão, tiver alguma intercorrência técnica, o plano de contingência para se resolver esse problema, eu estou atendendo aqui a Mário, né? Estou atendendo Mário. Aí lá pelas tantas a internet cai. Caiu a internet.
não funciona mais, e o Mário já me pagou a sessão. Estou dando um exemplo aqui, ele me pagou a sessão no dia anterior. E a internet caiu. Então, imediatamente após isso, dessa intercorrência, o analista precisa entrar em contato com esse paciente e já fazer um ajuste, um acordo, um procedimento alternativo. Olha, se porventura nós tivermos qualquer problema, eu entrarei em contato com você na primeira oportunidade para a gente reagendar e terminarmos o tempo restante da sessão. Então, isso é muito importante, porque a gente atende pacientes de todos os rincões do Brasil e até de fora do país, e às vezes dá problema. Eu tenho pacientes meus que moram na Amazônia que me dão um acesso de internet muito pior do que quem eu atendo na Itália. Né? Eu atendo Inácio na Itália, atendo a Fátima na Espanha, atendo o Guilherme em Portugal. Esses pacientes da Europa me dão uma conexão de internet para a sessão muito melhor do que muitos pacientes aqui no país. Então, é importante o paciente entender a importância desses meios auxiliares que ele precisa ter para estar na sessão. Tá? Uma outra coisa que é muito importante, né, da responsabilidade do paciente em se comprometer a garantir um espaço que seja privado e silencioso, né? Tipo assim, eu estou aqui, aí eu estou atendendo a Mariazinha, aí, pô, aí vem cachorro, né? Aí o cachorro late, aí o papagaio vem, aí vem a calopsita, aí o marido passa na frente, oi, como é que tá? Tudo bem? Pô, não dá para fazer terapia assim, tá? Precisa ter um ambiente que seja reservado, precisa ter um ambiente que seja silencioso, para que a própria paciente possa falar. Eu vi um videozinho muito interessante na internet, né? Que uma mulher coloca, acho que foi até eu conversei com uma paciente esses dias, né? Que ela se coloca embaixo do lençol. Eu tenho que falar baixinho, porque o motivo da minha terapia está aqui no quarto ao lado, né? Então, tá ali a pessoa ali, tacando pau na pessoa na terapia, uau, uau, e falando as coisas, e a pessoa está no quarto. Então, isso é importante, você ter um local reservado, você possa falar livremente, né? Você não vai fazer uma terapia no meio da sala, né? Por exemplo, tem pacientes minhas que a gente faz, e é massa pra caramba, a gente faz a terapia com ela dentro do carro, né? Tem paciente meu que mora nos Estados Unidos, o Alex, fica um abraço aqui para o Alex, né, o meu querido Alex, que ele é lavador de carro lá em Boston. Então, eu já atendi o Alex e disse, Júlio, eu posso colocar o telefone aqui no bolso e eu vou fazendo a sessão contigo lavando o carro? Eu falei, simbora, vamos embora. Mas ele está sozinho no galpão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, não é simplesmente vocês acharem um local silencioso, um quarto bonito, bacana, né? Confundo, não. É um local em que ele se sinta à vontade para falar o que ele quer. Então, esse local, ele precisa ser privado e precisa ser silencioso, tá? Olha só, gente, uma coisa aqui que eu fiz questão de dar aqui uma ênfase. Atenção, faço questão de ler. Ó. As sessões em que o analisando faltar ou cancelar, sem aviso prévio e plausivelmente explicado por um motivo de força maior, tá ok? Nós teremos, com tantas horas, aí Sheila vai pedir isso com 24 horas, o outro vai pedir com 48, eu fiz questão de deixar em branco aí, né? Com tantas horas de excelência, em comum acordo, será realizada a cobrança de quantos por cento? Ah, não, eu vou cobrar a metade da sessão, eu vou cobrar a sessão integral, eu vou cobrar 2 vezes o valor da sessão, tá? Isso daí é uma coisa do analista, tá ok? Com o analisando, tá certo? Mas é importante ele entender que, se ele, quando vier me falar que não, pô, que faltou a terapia porque esqueceu. Ah, não, eu faltei a terapia porque, caramba, eu tinha um filme para ver e não foi por uma coisa de saúde, sei lá, pô, Júlio, pneu do carro quebrou, não consegui chegar, e você entenda como aquilo como plausível, tá certo? Você entende, aí você se reserva o direito de fazer essa avaliação. Tá, cara? Então, assim, eu gostaria de saber se você concorda eu manter, tá ok? A porcentagem de 50% dessa sessão que a gente não realizou. Tá? Eu não posso dizer assim, cara, olha só, eu não vou considerar isso que você me falou e eu vou te cobrar a sessão. Não, você concorda com isso? Você está de comum acordo com isso? Tá ok? Podemos executar esse percentual porque eu reservei um horário para você. Eu deixei de atender outra pessoa porque eu reservei esse horário para você, apesar do seu problema. Tá? Aí não, fulano, Joaninha, olha, não se preocupa, não vai ter percentual. Pô, uma coisa que aconteceu, seu filho adoeceu. Caramba, tá lá o filho de Maria. Adoece, eu vou cobrar 50% porque ela levou o filho dela para o hospital. Você está entendendo qualquer coisa? Então, tem casos e casos que precisam ser analisados pontualmente para que isso venha a ser aplicado. Não dá para a gente colocar no contexto de generalização e fazer simplesmente, ah, não, porque eu vou otimizar a minha agenda e você vai ter que me pagar o que você me deve porque está escrito no contrato. Tá? Não pode ser assim. Tudo tem que ser muito bem dialogado, tá bom? Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa, quer tirar alguma dúvida? Estão entendendo direitinho? Xelinha, tá dando para entender legalzinho?
eu estou falando. Sheila já acostumou já com a minha metralhadora de voz, né? Que eu falo rápido. Ela está comigo aí já tem mais de 2 anos. Tá tudo certinho, Júlio, tudo Já certinho. acostumou, né? Pessoal, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá, muito Júlio, obrigado aí a é, todos os participantes, tá? Oi, Janara. você vai citar alguma situação em que já houve algum tipo de dificuldade em relação a esse cumprimento do contrato analítico, situações? Eu acho importante, né? Sim, sim. Para a gente Isso que eu saber, tô, assim. todos esses passos, Janara, que eu estou colocando, foram fatos que já aconteceram comigo, tá? Eu citei o caso de um paciente que estava dentro do galpão, lavando o carro, né? A outra paciente no carro. Já tive pacientes que faltaram por uma demanda de doença do filho. Eu não posso só descrever quem é, porque aí fica antiético, tá Não, bom? claro, perfeito. Mas, Tá ótimo. assim, dentro dessa situação, eu já recebi valores sem ter feito a sessão. Por quê? Porque eu perguntei para a paciente, eu disse, olha só, eu reservei o horário para você e você está me avisando agora, né? Que você não ia participar, você nem avisou da sessão, e você poderia ter participado, né? Tendo em vista o seu comprometimento com a sessão, e pelo motivo. Você concorda comigo em pagar esse valor da sessão? Não, Júlio, é justo. Eu vou te pagar o valor da sessão. Não, Júlio, eu acho que não é muito bem justo. Agora, esse outro lado não aconteceu comigo ainda não, tá, Janara? Não cheguei a viver isso ainda não. Mas da paciente pagar uma sessão que ela não me avisou porque esqueceu, isso já aconteceu, tá certo? E eu já fiz essa proposta e em comum acordo isso foi pago e isso não é antiético, isso muito pelo contrário, é justo, né? É justo porque você reservou um horário, tá? Então é muito importante, pessoal, a gente frisar. Eu respondi, Janara? Sim, perfeito, obrigada. A Fátima. Oi, Fátima. Fátima é paciente lá da Espanha. Espanha. Isso, da Espanha. Eu acertei, né, Fátima? Eu sempre erro, às vezes eu erro. Mas agora eu sei. Acertou, acertou. Dessa vez tá acertando. Fala, Fátima. É, eu tenho uma dúvida, assim. Você está começando com os contratos agora, certo? Isso. Só que você já tem pacientes de muito tempo. Isso Você mesmo. acha que cabe, por exemplo, os pacientes, eu sei que tem pacientes e pacientes, mas, por exemplo, o baile está seguindo bem com um determinado paciente e tal. Você vai sugerir o contrato? Assim mesmo? Essa pergunta é excepcional, Fatinha. E a gente já pode usar você já de participante, De né? exemplo. Porque a Eu Fátima estou perguntando não é excelente não sua só por pergunta. mim, para a gente saber, Excelente, porque excelente. muitas vezes você começa atendendo Claro. sem a intenção de atender, na verdade, assim, É. né? Ó, Então, essa pergunta que a Fátima está fazendo é excepcional e eu abordei esse campo um pouquinho mais lá no começo da aula. Veja, a terapia, o analista, ele vai se construindo ao longo da sua clínica. Eu não tenho dúvidas que daqui a 3 anos eu vou ter outros instrumentos dentro da minha terapia que eu li um livro de Freud que eu não tinha visto e que eu vou aplicar, porque não tem como você, com todo esse campo vasto do que é uma terapia, do que é um processo analítico, você abordar tudo. Isso não acontece em campo nenhum, com nenhuma profissão, tá? Então, o contrato psicanalítico, nesse contexto, ele, para mim, ele sempre foi tratado por mim com os meus pacientes. Com Fátima, com Janara, com Sheila. Só que a gente fala isso de uma forma muito diluída, entende? No dia a dia. Eu falei, olha, Fátima, as nossas sessões, você quer uma sessão quinzenal ou mensal? Não, Júlio, ó, eu não vou agora poder ficar na sessão, eu só vou voltar em fevereiro, né, Fátima? A gente tem esses acordos, né? Eu só vou voltar em fevereiro, eu não vou participar agora no final do ano. Ou, ou, sim, ou assim, Júlio, esse mês agora, eu vou querer um regime semanal, vamos mudar do quinzenal, eu estou precisando. Então, de uma certa forma, esse contrato, esses termos daqui, que a gente hoje está colocando em um papel, os principais pontos, eles são abordados logo no começo do tratamento. Quais são os principais pontos? A agenda, valor, forma de tratamento, do que processo se trata, entendeu? Nesse momento agora, eu vou mandar para todos os meus pacientes um contrato dentro do contexto que eu falei lá no começo, que ele não tem um arcabouço jurídico, que ele está apenas implementando em um papel aquilo que já é de comum acordo nosso, e outros pontos que são importantes, que apesar de nós não termos precisado, eles precisam ser falados. Por exemplo, né, a questão da situação do término de uma terapia, a alta, né? A alta. Suponhamos que o paciente chega, a Fátima, a minha paciente já tem 2 anos, e diz assim, Júlio, olha só, eu já entendi
que eu estou em alta já, eu não vou mais seguir com o processo analítico e tal, e tal, 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 tal. Então, tem um procedimento que está adotado aqui, que nós vamos falar, do que o analista deve fazer nesse caso. Tudo bem, Fatinha? Então, se eu entender Sim. que eu preciso dar alta para esse paciente, tenho uma proposta, tá certo? E se esse paciente perder a confiança em mim e eu perder a confiança nele, o que eu faço? Vai estar escrito aqui também. Então, eu acho, Fátima, que assim, na minha decisão, no tocante à minha clínica, eu vou enviar para todos, mesmo já tendo começado a terapia, mas antes do envio, tendo na primeira sessão pós-contrato, quer dizer, antes do contrato, informar para ele o que vai acontecer. Você entendeu? Ah, Por tá. exemplo, eu vou Uhum. dizer, Fátima, olha só, eu queria pegar aqui e falar com você um momento, né? Fora da sessão, para a gente não perder tempo da sessão com isso, né? Eu queria ter um momento com você só Uhum. para explicar um contrato que eu estou elaborando aqui, que não tem fim jurídico, é apenas para a gente melhorar, tá ok? A nossa relação, a nossa divisão de papéis, a nossa divisão de funções. Você topa, Fátima? É interessante, porque Uhum. qual é o paciente que vai dizer que não? Qual é o paciente que vai dizer, Não, eu não quero? Praticamente não existe, né? Então, dentro desse contexto. Oi, pode falar, Fátima. não é isso, é isso. Então, Tá eu enviarei, tá? bem, tá Eu bem, eu enviarei, entendi. eu É enviarei. porque assim também, né? A gente nunca vai saber se aquela pessoa que você está começando a atender tem maturidade para honrar um contrato verbal, É né? isso Então, aí. assim, É isso aí, Fátima. É isso aí, entendeu? Os que eu estiver recebendo, por exemplo, esse mês agora eu estou recebendo pacientes novos. Vai ser bom que eu vou começar do começo, né? Sendo aqui redundante, né? assim. Mas com os mais Uhum. antigos, como você, como Sheila, que estão comigo, né? Eu tenho aí o Saulo, que está comigo, que é psicólogo, eu tenho o Carlos Sandro, que é um médico também que está comigo, que eu vou mandar para ele, já está comigo há quase um ano, eu vou mandar. Então, eu vou mandar, mas antes de enviar esse contrato, eu vou pedir para ele um tempo com ele, uns 20 minutos, para explicá-lo, né? E perguntar para ele. Agora é o seguinte: se o paciente tem comigo 10 anos e eu não fiz o contrato, e eu digo para ele que agora teremos contrato, e ele não quiser o contrato, aí eu cancelo a terapia. Eu me reservo esse direito. Assim? Sim, entendeu? Porque eu estou Uhum. colocando cláusulas novas. Eu estou dizendo aqui agora, suponhamos, isso não vai acontecer, não, mas suponhamos, eu digo assim, Fátima, olha só, eu agora só atendo o paciente de cabeça para baixo, tá? Quando eu for atender, estou dando aqui exemplo ridículo. Quando eu for te atender, não estranha que eu vou estar com a perna para cima e com a cabeça na cadeira. Você vai conseguir viver. Se jura, eu não posso, porque eu tenho, sei lá, um revertério na visão, que se eu tiver de cabeça para baixo, eu passo mal. Então, olha só, Fatinha, então, infelizmente, a gente não vai poder continuar. Tá certo? Por quê? Porque a gente está chegando num patamar, Fátima, e aí, por isso que, assim, eu fico muito feliz com a minha proposta da minha supervisão, porque eu estou compartilhando com os meus supervisionandos aquilo que para mim é muito importante. Veja só, eu estou compartilhando com a Márcia, que é uma supervisionanda nova, que está entrando agora com a gente nesse ano, uma coisa que até então eu não estava fazendo. Quer dizer, em uma forma Uhum. estruturada, de uma forma estruturada. Entende? Então, a minha clínica vai acompanhando e dando uma certa, um parâmetro, não o, tá ok? Para aqueles que estão comigo na supervisão. Tá? Então, aquilo que eu quero para a minha clínica, aquilo que eu fiz uma pesquisa para fazer essa aula, eu entrei em contato com um advogado, eu peguei o arcabouço jurídico para a gente poder estar aqui nessa aula agora o mais tranquilos possíveis com relação ao que está exposto. Né? Então, eu vou passar, né? Vou conversar com todos, vou ligar, vou pegar um momento para explicar, tá ok? Sobre esse contrato, né? Pode ser uma forma informal, mas a gente manda o contrato via WhatsApp ou por e-mail, o paciente dá uma lida, tira as dúvidas, né, que nem a gente falou lá no começo, e a partir daí a gente ajusta em detalhe. O que está aqui escrito pode ser mudado. Tá ok, Fátima? Dentro de um acordo. Sim, Dentro de um acordo. Júlio, eu não concordo com isso daqui, certo. Fátima, por isso, aquilo. Caramba, eu vou mudar. E essa tua proposta eu já vou estender para demais, porque eu achei interessante, sabe? O objetivo é exatamente fazer esse acordo, né? Tudo bem, Fatinha? Sim, sim. Ok, Respondido. tá bom, ó. Júlio, Oi, Me permite só compartilhar a minha experiência, porque eu não fale, fazia contratos, Sheila. e há uns 2 anos atrás eu comecei a fazer contrato. Meu contrato geralmente era verbal, na primeira sessão, eu explicava Que quase bonito, tudo que você né? colocou aí, talvez de uma forma mais enxuta. Eu falava na primeira sessão, explicava tudo, enfim. E aí, há uns 2 anos atrás, eu comecei a fazer o contrato escrito. E aí comecei É. a mandar para os pacientes. E aí eu tinha uma paciente que já estava há um ano comigo. E quando eu
falei com ela do contrato e tal, foi super tranquilo. Ela, não, tá ok e tal. Na verdade, assim, era uma forma, porque assim, esses termos, essas coisas que a gente coloca no contrato, a gente fala geralmente na primeira sessão, na segunda sessão, Isso, nas sessões iniciais. Então, isso, depois de um tempo, às vezes as coisas ficam esquecidas, né? Então, por isso, exemplo, questão de horário, de atraso, de se vai pagar, quanto é que vai pagar da sessão. Então, certo, era uma forma, na verdade, de você lembrar o paciente, estando ali no papel, do acordo que foi feito durante as sessões iniciais. E eu, certo. eu, eu penso assim, que se você tem um paciente que é novo, por exemplo, você começou agora, tem uma sessão ou duas, inserir o contrato, tranquilo, né? Mas se você tem um paciente que já é antigo, por exemplo, como a Fátima, e se você já tem uma aliança mais fortalecida, eu não acho que isso seja um fator que vai atrapalhar a relação, Concordo né? com você, Muito pelo concordo. contrário, vai ser uma coisa, só vai estar É, aqui escrito tudo que a gente já conversou antes e isso. está demarcando esse território. Eu não acho que teria no meu ponto de vista, Eu né, que acho que teria um cabe, problema, assim, né? Fátima, eu acho que cabe, Sheila, essa flexibilidade de não enviar. Eu acho que cabe, mas eu, particularmente, eu, assim, pelo que eu pesquisei nesses 2 meses, sabe, e pelos vídeos que eu já vi na internet dentro dessa minha pesquisa, é interessante ter esse resguardo, essa condição do contrato, mesmo que já tenha passado um tempo, porque apesar de tudo já ter sido falado de uma certa forma, você amplia o comprometimento terapêutico. Você está entendendo? Você dá uma ampliada. Não é porque você não está no contrato, você não vai trazer nenhuma condição para o paciente que seja diferente daquilo que você já está fazendo. Né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. A questão do aumento do valor da sessão. Né? Eu vou dar um exemplo aqui até com a Fátima. Né? A Fátima passou Posso falar, Fátima, a questão dos nossos valores, né? De aluna e depois que você migrou da agenda. Posso falar, Fátima? Claro, claro, Por à exemplo, vontade. A Fátima ela começou comigo numa agenda normal, aí a Fátima entrou, aí isso vai até para você também, viu, Sheila? Porque Sheila agora é aluna do âmago, né? Então, veja, a Fátima entrou comigo no valor cheio de agenda, aí quando Fátima entrou no instituto e começou a cursar, a nossa agenda, o nosso valor diminuiu, não foi, Fátima? Para o valor do instituto, diminuiu para R$ 80. Foi. Aí depois, quando De terminaram aluno. as sessões, ela voltou para o valor antigo. Isso tudo vai acordado. Fátima, olha só, quando terminar a sessão, essa última sessão, a gente vai migrar. Não, Júlio, tá tranquilo e tal, vamos lá, esse aí mesmo. É isso. Então, veja, está acordado, sabe? Está acordado. Mas isso estando no papel, de uma certa forma, é interessante também, né? Assim, eu compreendo isso, esse local de não falar, de não passar, e é válido também. Eu acho que cabe flexibilizar. Eu estou falando muito de uma coisa muito particular minha, sabe? Muito particular. Eu não vejo nada de demais não mandar, mas desde que, de repente, no meio termo, né, eu gosto sempre desse ponto do meio, ele é muito interessante às vezes, não é você ter decisões, né? Ficar ali sem decidir entre o frio e o quente, entre subir ou descer. Mas você entender que, de repente, você pode até não mandar, mas trate sobre esses pontos com o paciente, né? Converse com ele sobre esses pontos que até então não foram falados, entende? Sobre a questão das suas férias, por exemplo, a gente vai falar aqui de férias. Sheila vai pegar uma férias, vai viajar com o João para Recife, estou dando um exemplo, né? Aí, de repente, na semana da sessão, Júlio avisa para a Sheila, Sheila, a gente não vai ter supervisão agora não, porque eu entrei de férias. Pô, aí fica complicado. Você está entendendo? Então, aqui no contrato, você tem essa questão desses dias que são especiais, de férias que são regulamentares, entendeu? Com qual prazo que eu vou avisar de antecedência, tá ok? Por exemplo, se eu for entrar de férias, eu vou deixar algum analista de suporte para essa pessoa, caso ela precise, ou eu estarei à disposição para atendê-la em casos emergenciais. Você está entendendo? Então, eu posso falar assim, oh, Fátima, a Fátima está perto de se formar. Fátima, eu tenho tais e tais e tais pacientes que são pacientes bastante regressivos. Se, porventura, nas minhas férias, eles precisarem de um atendimento emergencial, você pode atendê-la? Você pode atendê-lo, entendeu? E você faz essa escuta e me passa, se o paciente topar, Júlio topa, o valor da sessão é seu, você só me informa. Estou dando um exemplo, né, de um ajuste, né? Então, essas condicionantes são importantes a gente tratar. Se vai enviar ou não, Sheilinha, é dado uma certa flexibilidade, claro. Agora, o que eu acho que é fundamental, e disso nós não poderíamos prescindir, é nós tratarmos com o paciente sobre esses pontos. Tudo bem, Sheilinha? Você conseguiu entender? Não, perfeito. E eu acho que por uma questão de segurança nossa, é importante a gente enviar isso por escrito. Sim, sim. Porque o que a gente fala, muitas vezes o paciente esquece, né? Entre aspas. E Uhum. aí
fica aquilo, o dito pelo não dito. Quando você tem É. uma coisa escrita, é uma questão de segurança sua mesmo, Claro, de dizer, ó, se claro. você não vier para a sessão, será cobrado X. Ah, Sim. você não disse isso antes, mas está escrito aqui, né? É, entendeu? Então, isso tudo visa garantir, né, que todas essas nossas demandas sejam atendidas, que não hajam surpresas, que não hajam mal entendidos. Ó, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou dar um exemplo, né? Não vou citar nomes, eu vou dar um exemplo. Eu tenho não vou nem falar qual é se é aluno ou não, eu vou dizer assim, eu tenho um discente meu, um aluno, uma aluna, né? Vou deixar aqui em aberto que estava fazendo o controle das sessões dele, né? Dela, para ficar aqui bem subentendido. Aí eu falei, olha, Júlio, professor, o senhor pode me mandar o controle das sessões? Eu falei assim, posso, com certeza. Ela assim, olha, eu já fiz tantas sessões. Eu falei, tá certo, eu vou dar uma olhada. Aí a paciente tinha me falado que tinha feito 20 sessões e no meu controle não tinha 20. Tinham 6 sessões, estou dando um exemplo aqui, tá? 6 sessões, uma coisa absurda, tá? Uma coisa absurda. Não, a gente não fez 20, não, nós fizemos tantas sessões, tá? Então, por exemplo, eu tenho pacientes minhas que controlam ali as sessões e eu estou colocando isso agora. Que sempre quando tem alguma divergência, a gente se acerta, porque ali uma sessão, ai não, essa data, caramba, agora 10 sessões de diferença, 15 sessões de diferença, impossível. Impossível. Sem contar que eu, particularmente, e a maior parte das minhas pacientes, eu peço isso, anotem as sessões, né? A Fátima tem um controle ali rigoroso, né, Fátima? Das sessões, anotou, ó, Júlio, nós fizemos sessão tal dia, essa primeira. A Deus eu também anoto, Júlio, nós Sério. na 14ª E sessão. quando você esquecia, eu falava, Júlio, você É, é, esqueceu, foi esse dia. Tá, 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 tá." exato. Isso é um contrato verbal que eu acho que é isso, é para nossa segurança mesmo, né? E sobretudo quando a pessoa precisa de um relatório dessas sessões, né? Sim, Então, eu vou falar disso também, tá? Eu vou falar. Veja, então até aqui tá tudo bem, né, Ô, pessoal? Júlio, a Márcia está com a mão levantada aí, já tem um Oi, tempinho. É, Márcia. Diga, Márcia. oi, queridos, deixa eu trazer aqui a minha experiência, Pode me nada, permitam. por favor. Quanto à questão da justiça, né, em ser justo ou não cobrar, eu acho muito justo, eu aqui cobro, né, eu cobro a sessão cheia, o que que eu Certo. faço? Um dia antes, eu não tenho contrato escrito, eu tenho só o verbal no primeiro dia, né, e é feito assim, um dia antes eu passo mensagem. Você confirma a sua sessão e tal, a pessoa confirma. Automaticamente aquela sessão é cobrada. Ah, mas olha, adoeci, tive dor de barriga na hora de sair, furou o pneu, ok, não cobro. Mas quem tem esse hábito, ele vai trazer isso várias vezes na terapia, né? Na vida, né? Sim, Então, é a mentira, é a necessidade, é a fuga, seja lá o nome que der. Mas ele precisa pagar por isso, né? Porque é o que eu coloco ali. Eu me preparo, né? Não só academicamente, totalmente, como emocionalmente para emocionalmente, é isso aí. receber aquela carga. Sim, perfeito, Márcia. Então, tem demandas que a gente até pensa, será que hoje eu estou apta a receber tal ou tal paciente? Né? Sim, Diante das minhas demandas pessoais, em alguns momentos eu até cancelo, transfiro, hoje eu não posso lidar com isso. Então, em respeito ao paciente, eu sim, transfiro, né, sim, caso o sim. paciente possa e tal. Então, é super tranquilo. Além do que, é terapêutico. Ele precisa entender que muitas vezes lá fora ele faz o que ele quer, mas aqui não, Sim, né? boa, Aqui é um boa. lugar onde você está circunscrito a você, o seu investimento pessoal. Não é justo com você a mentira, tampouco comigo, né? Perfeito, Márcia. Então eu cobro, né, a sessão cheia, não tenho. Estou repensando a questão do contrato já há algum tempo, mas você sabe, sempre tem uma demanda ou outra, estuda uma matéria ou não, mas eu não tenho dificuldade de cobrar, né? E até aqui meus pacientes também Tá não. entendido, né? Alguns Você tá até já entendido. saíram por isso, né? Olha, eu não participei. Um exemplo agora, o ano passado, final de novembro, a paciente 3 sessões sem avisar, só confirmava que vinha e tal. Quando eu fui cobrar, ela disse: eu não acho justo. Eu disse: ok.
Então, vamos lá, se você for para o seu trabalho e o seu patrão tiver com a porta fechada, você também vai dar um desconto no seu salário de 3 dias, né? Então, você acaba aqui de romper o nosso contrato, né? Porque eu não tenho como atendê-la nessa condição. Se você não respeita e não valida, né, a minha condição, não tem motivo nenhum. Desejo muito boa sorte para você, né? Então, eu acho que é nessa perspectiva aí. Perfeito. Mas a questão do contrato material, né? Eu estou pensando isso há algum tempo já e acho super válido. Eu estou adorando a aula. Tá Obrigada. certo, Márcia. Muito obrigado pela tua colaboração, tá? Márcia Ai, também está mas entrando agora na supervisão conosco, tá, gente? E eu quero deixar aqui um convite para vocês que estão assistindo essa aula, porque essa aula vai estar disponível, né? Se você ainda não está fazendo supervisão, não precisa ser conosco, não, tá? Mas procura alguém que esteja realmente comprometido com o processo analítico. Perfeito, nós não seremos nunca, mas alguém que esteja comprometido a estar buscando fazer o certo, buscando trabalhar o conceito como ele realmente é dentro da metapsicologia vigente, dentro do que ele é na legislação vigente, para que você tenha uma supervisão que lhe forneça segurança ao processar os seus atendimentos. Então, se porventura você ainda não tem esse supervisor, eu me coloco à sua disposição. A minha supervisão é boa? Ela é suficientemente razoável. Eu digo assim, né? Porque eu não gosto de me colocar nesse lugar. Eu me esforço para fazer para você aquilo que eu faria para mim. Tá? Então, quero aqui me colocar à disposição de quem ainda não está fazendo supervisão, quiser fazer supervisão conosco. Nós já temos uma experiência, né? Eu sou professor da Escola de Supervisores do Instituto Âmago. Quem dá as aulas para os supervisores do Âmago sou eu, né? Nós já temos apostilas feitas sobre isso, já demos aulas para os supervisores. Eu tenho uma experiência de 3 anos de supervisão, né? Em 2023, a Sheila estava com a gente, nós tínhamos mais ou menos uns 12, né, Sheila? Supervisionando. A gente fez uma dinâmica muito bacana. A Sheila trouxe a questão da fibromialgia, né, Sheila? Em que a gente explora a experiência do analista, e nós vamos fazer isso esse ano, tá certo? Vamos dar oportunidade para que os nossos supervisionandos tragam a sua experiência da sua clínica para a supervisão, dentro desse formato de supervisão. Como é que é esse meu formato? O meu formato é, no pagamento da sessão, que ela pode ser mensal, quinzenal ou semanal na supervisão. Por exemplo, na minha aliança terapêutica, eu não atendo pacientes mensalmente, ou quinzenalmente ou semanalmente, porque fica um prazo muito longo. Mas, para fins de supervisão, eu atendo em qualquer um dos 3 regimes. Dentro dessa escolha de qualquer um dos regimes, a gente tem, o que é que tem no combo? A gente tem a indicação minha no meu Instagram, que está bombando, já tem 320 pessoas. A minha mulher que briga comigo, né? Que ela tem 20 mil pessoas, tem meu Instagram já tem 320 pessoas. Então, eu faço a indicação, dependendo do processo, como ele esteja andando. Não é assim, a pessoa está me pagando supervisão, eu vou colocar lá. Não, não é assim. Se eu entender que está pagando, eu não vou indicar uma pessoa que ainda está numa fase que precisa dar uma aprimorada no seu atendimento, tá? Então, essa indicação está muito condicionada ao processo. Tem isso, tem o atendimento propriamente dito e tem as nossas aulas. Por exemplo, essa aula aqui, ela está inteiramente gratuita. Ela está no pacote, tá? Essa aula eu ia direcionar somente para os meus supervisionandos, que tem uma agenda já definida, tá? Então, esse combo todo eu oferto, né, às pessoas que quiserem fazer supervisão com a gente. E eu não vou dizer para vocês que eu gosto mais da aliança de trabalho do que a terapêutica. Eu amo a minha clínica, tá? Mas a de trabalho é boa demais, porque eu estudo, eu já sou meio fissurado nesse negócio de estudar. Então, quando eu estou trabalhando com isso, em poder estudar e levar um conhecimento novo, compartilhar um conhecimento novo, para mim é espetacular. Tá certo, pessoal? Então, Xerinho, obrigado por me avisar aí. Se alguém levantar a mão, ah, me avisa, tá? Júlio, deixa eu só falar uma coisa aqui. Sim. Adorei o que a Márcia colocou aí, né, a questão do pagamento, de faltar o trabalho. Adorei a resposta, perfeita. Eu queria tirar uma dúvida contigo em relação a isso que ela falou, de Sim. mandar mensagem antes para o paciente Eu mando. perguntando A confirmação. sobre o atendimento. Isso. Eu fazia isso, mas depois de um tempo eu deixei de fazer. Porque, na minha cabeça, eu entendo que as pessoas precisam ter compromisso, né? Então, se você tem compromisso com a terapia, você vai saber qual o seu horário, assim. Quando a gente muda o horário de sessão, por exemplo, hoje eu tive um atendimento que é dia de quarta, mas na próxima quarta eu não vou poder. Eu mando no WhatsApp falando, porque eu acho que fica registrado ali, já que vai sair do foco que é aquele horário dele toda vez semanal.
Mas quando não é assim, eu geralmente não mando. E assim, as coisas estão fluindo e eu acho que as pessoas que são comprometidas, elas acabam Sim. fazendo, né, isso. E o que é que você acha isso em relação a mandar Celina, mensagem ou não? eu mando mensagens ou na manhã da sessão ou na tarde da sessão de confirmação, porque a sessão já está agendada. Eu agendo geralmente com um mês de antecedência. Eu digo, Sheila, olha só, eu faço com vocês, né, contigo. Eu digo assim, Sheila, ó, Sheila, a tua proposta de agenda para o mês de fevereiro é essa daqui. Você topa essas datas? Então eu vou e lanço na minha agenda. Não liguem, tá, Sim, mas pessoal? assim, fora de supervisão, né? Porque eu acho É que assim, supervisão é uma relação diferente, mas eu falo assim, com o não, mas paciente. psicoterapia eu faço a mesma coisa, no tocante à Hum. ligação é a mesma coisa. Eu lanço da minha agenda, você sabe que eu sou muito avesso a esse negócio de tecnologia, né? Eu tenho que melhorar isso. Tanto é que eu pago o Israel, quero mandar um abraço aqui para o Israel, é o cara que mexe para mim nesses negócios, que eu não sei mexer nesse trem. Eu lanço aqui na minha agenda e quando dá no dia ou no dia anterior, eu mando a mensagem: olha, Andréia, você confirma a sessão de amanhã às 8 horas? Ela, Júlio, confirmo. Beleza, está confirmado. Então, eu mando essa mensagem. Eu concordo com você também que eu acho que o paciente tem que ter esse compromisso. Eu tenho que ter esse compromisso. Só que é importante a gente pensar também, Cheirinha, que muitas das vezes os pacientes chegam para a gente com um grau de, sem perceber, tá? De um grau inconsciente de regressão e de primitividade, que essa forma de ter que ser lembrada é uma forma infantilizada. E que aí a terapia vai evoluindo nisso, sabe? Você, por exemplo, eu estou trazendo isso até para mim, uma percepção que eu não tinha tido a partir da tua pergunta. Cara, eu vou começar a avisar, vou passar 2 meses avisando, e depois eu não vou mais avisar, eu vou só avisar o agendamento mensal, entendeu? Porque você, de uma certa forma, a terapia ela vai conduzindo essa migração desse paciente mais regredido, mais primário, para o paciente mais ligado, né? Mais antenado com as coisas, até responsavelmente, né? Falando. Então, eu acho que é válido, eu acho que não mandar também é válido, entendeu? Mas particularmente, eu mando, porque eu, além de querer garantir a terapia e garantir a sessão, e aí tem o seu valor capital também, tem o seu valor capital também, que é válido, nós trabalhamos. A gente despreende tempo da família, a gente despreende tempo de estudos para isso, com uma massa bem aumentou, né? Como também pegar na mão esse paciente logo no começo da sessão, que faz parte, né? Então, eu continuo mandando, eu acho que é interessante, é válido. Não mandar também é válido desde que você faça esse agendamento prévio, né? Você avisa, olha, sessão tal dia, tal dia. Tá sabendo, meu irmão? Até tal dia, tá? Se não aparecer, eu vou te mandar mensagem. Ó, 7 horas, vamos lá? Estou aqui, então, você manda aquela mãozinha, né? Se o paciente não participar, olha, eu vou cobrar a sessão de você concorda? Pode ser também um formato. Por isso que eu falei lá no começo, Xerinha, que é muito sugêneres, né? É muito peculiar, tá? Aqui não existe certo e errado, tá, pessoal? Não existe certo e errado. Existem formas e formas. Tá? Esse daqui é apenas um parâmetro para a gente poder se balizar. Tá bom? Respondi, Shelinha? Beleza, vamos lá. Pessoal, quando a gente fala da composição do valor da sessão e formas de pagamento, tá? Então, é importante o paciente saber que todas as vezes que a gente for ter diferença de valor, isso vai ser justificado e acordado. Tá certo? Isso vai ser justificado e acordado. Eu vou dar um exemplo. No meu pacote de aulas, né, no meu pacote de aulas, do meu projeto de aulas particulares, as minhas 4 primeiras aulas foram R$ 30. Vocês não lembram, né, Xerinha? R$ 30, foram R$ 30 minhas primeiras aulas, porque tem uma certa complexidade naquele assunto. E as próximas aulas já vão ser R$ 60, R$ 50, R$ 60. Então, eu estou avisando para o paciente antes, olha, o próximo pacote de 4 pacientes para o aluno, né? O próximo pacote vai ser R$ 50, não mais 30. Tá? Então, da mesma forma, a sessão, eu vou avisar para o paciente, olha, Sheila, quando for a partir do mês sei lá, de março, eu vou precisar aumentar 5%, porque a gente teve um aumento na tarifa vermelha. Estou aqui viajando na maionese, né? Na tarifa amarela da energia aqui de Brasília, e o custo que eu estou tendo para estar com vocês aqui, o custo da internet aumentou, o custo de energia aumentou, e eu estou fazendo esse aumento. Você concorda? Júlio, beleza, concordo. Então, essa diferença de valor, no tocante ao valor da sessão, ela precisa ser justificada e acordada. Eu tenho uma tabela, gente, aí é o que eu estou falando, são formas e formas, que eu, dependendo do regime que o paciente faça, eu cobro valores diferentes. Por exemplo, um paciente que faz uma sessão comigo em regime semanal, o valor é X, mais barato. Se o paciente faz uma sessão em regime quinzenal, o valor é X, ele é um pouco mais caro. Tá? Então, eu faço essa abordagem até mesmo para estimular o paciente a estar no regime mais adequado de terapia, que é o regime semanal. Tá? Que é o regime semanal. Existem hoje pessoas que fazem 2 vezes por semana terapia. 3, então isso não é anormal.
Então, hoje em dia, eu tenho algum paciente que faça assim? Tenho. Só que ela tem uma sessão agendada e durante a sessão ela precisa de mais sessões. Aí, assim, Júlio, tem algum espaço na agenda para hoje? Eu falei assim, hoje eu não tenho, mas eu tenho para amanhã. E eu fiz a sessão com ela ontem. Vocês estão entendendo? Então, dependendo da quantidade de sessões que a paciente faça, eu faço essa migração. Por exemplo, já aconteceu de nós termos uma paciente que me pediu o regime semanal e, por intercorrências dela, nós fizemos 2 sessões no mês. Eu cobrei a ela o valor semanal ou o valor quinzenal? Eu cobrei o valor mais caro do quinzenal. Tudo bem? E isso é passado. Olha, como nós fizemos apenas 2 sessões, o valor da sessão é tal. Como nós fizemos as 4, o valor é o que estava acordado inicialmente. Então, isso tudo sendo conversado, tá ok? É muito bom, porque aí não há novidades, tá? Sobre a questão da periodicidade de reajuste de valores, isso aí vai ficar também muito particular por parte de cada paciente. Nesse item aqui, quando eu peguei com o Kleber isso, ele falou, passou lá nas apostilas dele o seguinte, que é interessante que o paciente sabe o seguinte, olha, até o 3º mês, não tem problema, não vai ter risco nenhum de ter aumento. Tá? Agora, a partir do 3º mês, nós estamos passivos a termos regulações de valores. Tá? Mas até o 3º mês eu garanto esse valor. Então, isso é interessante falar para o paciente, caso ele pergunte. Né? Hoje, eu estou com a minha mesma tabela de 3 anos atrás. Né? Eu não fiz, até uma vez que a gente voltou esse ano, né? Sheila perguntou, Júlio, e o valor? Eu falei, é linear mesmo, não mudei não, tá? Eu não tive nenhuma mudança de valor. Mas aí, de repente, se o analista quiser colocar isso e dar essa garantia de que em 6 meses não terá aumento, isso aqui é uma cláusula, como eu falei lá atrás, que pode ser colocada ou tirada. Você não precisa colocar como está aí. Isso aqui é uma proposta, tá? Eu vou colocar, tá certo? Olha, em 6 meses eu lhe garanto que nós não teremos aumento, tá certo? Mesmo que aumente a energia, que aumente tudo, não vai ter aumento, a gente vai continuar com o mesmo valor. Pode se colocar ou pode se tirar, mas essa parte eu achei bem interessante no manual dele e fiz questão de colocar aí. Então, quais foram os itens e os requisitos que eu entendi que são válidos para você fazer a variação de valor? Então, primeiro, o regime, tá ok? A agenda se é aplicada normal, social ou de formação, por exemplo, a agenda do aluno de um instituto ele é tabelado. Entendeu? Os alunos do Instituto Âmago pagam menos do que aqueles que fazem uma sessão normal. Entendeu? Por exemplo, Sheilinha agora já vai ter um decréscimo, se ela for fazer terapia conosco as sessões, já vai baixar o valor, Sheila. Entendeu? Já vai baixar o valor, porque a gente tem que seguir a tabela do Instituto. Tá? Então, se essa agenda vai ser social, eu estipulei um valor de que eu não atendo por menos de R$60. A minha agenda social é R$60. Só que eu tenho uma quantidade de vagas sociais. Eu boto no máximo 3 agendas sociais. Por quê? Porque eu não tenho espaço na agenda. Eu não tenho espaço na agenda, tá? Então, eu tenho vagas para social? Hoje eu não tenho vagas para social, porque estão todas preenchidas, tá? A minha sessão, ela varia de R$150 a R$110, e tirando os R$80, que são o valor da sessão dos alunos, tá? E mais essa agenda social. Então, todos esses fatores variam para você poder definir esse valor. Essa sessão vai ser presencial ou online? Quando eu retornar no presencial, com certeza o valor será mais caro, porque tem um custo operacional embutido aí. Tem preço de combustível, tem preço de locação de sala, e que tem que ser incluído. Tá? Se a gente for fazer um parâmetro de custo, uma planilha de custo, o que entra aqui como custo para isso aqui? A minha energia e o meu estudo, e que não são baratos. Né? A gente tem tempos e horas de estudo, e isso não é barato. Então, isso está incluído. Agora, E a sua supervisão. Exatamente. E quando você vai para a clínica mesmo, tem um deslocamento, tem gasolina que não está barata, tem combustível, tem a locação da sala, e que isso tudo é incluído. Então, qual que é o pensamento que eu estabeleço? Quando eu vou, por exemplo, eu passei quase que um ano, acho que foi um ano, atendendo presencialmente em Formosa do Goiás, todos os sábados. Eu saía daqui 7 horas da manhã, chegava lá para atender às 8 horas da manhã, começava o primeiro paciente, e saía às 6 horas da tarde. Atendia 10 pacientes lá. Entendeu? Então eu falava o seguinte, cara, eu preciso ter tanto na minha conta. Quanto é que vai ser esse valor? Como era do Instituto, praticamente a maioria, não mudava o valor de R$80. Mas quando eu ia atender um paciente que não era da seção de alunos, cara, eu tenho que ter na minha conta 120. Então eu vou colocar 135, porque R$15 é o custo operacional. Então, pode-se fazer, e isso é uma conta de administração contábil. Tá? Quanto é que é o valor da sua sessão? Tanto. Porque se a gente for dizer assim, não, é que nem aquele negócio do Black Friday, né? Não, tá mais barato
nada, está tudo incluído, né? Você está levando isso gratuitamente? Não, você não está levando gratuito, está embutido o preço, tá? Então, é importante você compor esse valor considerando e levando em consideração todos esses fatores, tá certo? Então, aqui, ó, a gente escreveu, né? Fica ajustado que o valor da sessão é tanto, se migrar, vai ter a mudança e tudo mais, tá? Uma coisa que é importante, que aí, diferentemente dos psicólogos, nós não temos essa demanda de emitir, tá ok, um recibo, uma nota fiscal para fins de declaração de imposto de renda. Mas eu não vou explorar esse assunto, porque isso a contadora vai explorar para a gente, a Karina. Eu vou marcar uma outra aula para o mês que vem, um outro encontro, em que ela vai estar explorando exatamente esse assunto. Hoje, como é que eu faço? Os meus pacientes me cobram nota fiscal? Não. Eu posso emitir nota fiscal? Posso, mas se eu emitir nota fiscal, essa nota fiscal será emitida pelo valor do Instituto Âmago. Por quê? Porque eu sou credenciado ao Âmago. Quem tem o CNPJ é o Âmago. O Âmago já tem um MEI já estabelecido. O psicanalista e o psicólogo, nós não podemos emitir nota fiscal a partir de um MEI, mas sim a partir de um ME, tá? Uma microempresa. Isso aí a Karina vai explicar, porque eu tive encontro com ela me falou, Júlio, o CNAE, tanto do psicólogo quanto do psicanalista, não permite a nenhum dos dois emitir uma nota fiscal a partir de um CNPJ dado em um MEI. Aí não, eu tenho uma microempresa individual, porque os valores são mais baratos. Não pode. O que pode é a partir de uma microempresa, uma ME, ou a partir do seu CPF. Se você vai declarar a partir do seu CPF, todas essas notas fiscais que o profissional está emitindo tem que constar da declaração do imposto de renda do que você recebeu, para que o paciente, quando venha declarar no imposto de renda dele, faça o devido abatimento e você pague o imposto ao governo do que é devido. Tá bom, pessoal? Então, isso aí a Karina vai explorar para a gente mais nesse próximo encontro, mas de antemão, hoje, nas minhas terapias, eu não forneço nota fiscal, eu forneço recibo. Se o paciente quiser um recibo de participação, como eu mando para todos os meus pacientes, para os alunos, né, principalmente para os alunos, dizendo, olha, a Fátima participou no dia tal, no dia tal, no dia tal, no dia tal, o valor que ela pagou foi tal, 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 estavam faltando todas as sessões, terminou as 50, aí não, Fátima agora quer o registro, então, eu mando a questão da evolução, não um detalhamento psíquico dela, eu mando um detalhamento genérico e sumário a partir daqueles objetivos gerais que nós citamos lá em cima, tá? De uma forma geral. Por quê? Porque essa é uma carta do analista. Eu não vou dizer, olha, Sheila, a sua neurose obsessiva compulsiva, ela está regredindo, porque agora você não está mais dando 10 voltas em torno do carro, né? Você não está mais agora ligando e desligando a televisão na hora da novela Rock Santeiro 20 vezes antes de terminar. Você não está mais fazendo isso, né? Então, eu não vou estar especificando isso nesse relatório de acompanhamento. Tá? Então, não emitimos recibo, podemos emitir um relatório de acompanhamento? Podemos, mas com um detalhamento muito sumário para que o paciente entenda que ele está evoluindo a partir de quais parâmetros. Tá bom, pessoal? Isso aí é importante. Tá? Sobre a questão da técnica aplicada, tá certo? É falar exatamente sobre a questão desse espaço de acolhimento, que ali a paciente vai ter esse suporte emocional, que nós vamos estar trabalhando a partir desse foco na historicidade, que nós vamos estar explorando esse plano inconsciente, e isso daqui é muito importante. Veja, ó, não cabe ao analista diagnosticar e tratar doenças. Repito, não cabe ao psicanalista diagnosticar e tratar doenças. Não cabe ao psicanalista receitar medicamentos. Não cabe ao psicanalista realizar encaminhamentos à área médica. Não cabe. O que é que cabe? Por exemplo, eu tenho pacientes minhas que são esquizofrênicas na verdade, pacientes, né? E que participam de sessões com psicólogas e com psiquiatras a partir dos CAPs. Então, esse trabalho multidisciplinar é extremamente favorável e extremamente recomendável. Tá? Agora, eu chegar para o paciente e dizer assim, olha, você precisa ir para um psiquiatra, você precisa ir para um psicólogo, você precisa ir para uma cartomante, para qualquer outra pessoa que seja, não cabe. O que cabe é você avaliar essa questão da paciente e dizer, olha, eu não vou poder... Por exemplo, vamos falar aqui dos psicóticos. Eu não atendo paciente que tem uma preponderância psicótica que não esteja acompanhado por um psiquiatra. Eu não atendo. Por exemplo, eu não atendo um paciente que tenha ideação suicida se ele não tem uma rede de apoio estabelecida. Eu não atendo. Então, essas condicionantes
esses excedentes, né, precisam estar citados para o paciente, tá? Então, a questão de realização de testes ou abordagens que são exclusivos de psiquiatras e psicólogos, não cabe ao psicanalista fazer. Isso é exercício ilegal da profissão, tá? Eu vou falar isso aqui aos 4 ventos, bem alto, vou pegar o microfone aqui, aumentar o equalizador. Não pode se apoderar de instrumentos e de técnicas que não são da psicanálise. Não pode, tá? Aí, não, eu vou fazer um teste aqui para você. Eu fiz uma pós-graduação sei lá, não sei como é que é o nome, né? De aplicação de teste, e eu vou fazer um teste aqui. Não pode, isso é exclusivo dos psicólogos. Não pode, tá? Então, cuidado, meus queridos psicanalistas. Nós temos limites e alcances dentro da nossa praxis. Isso daí não cabe, tá? Júlio, aí vem para a supervisão, Júlio, eu apliquei um teste maravilhoso no meu paciente. Eu falei, meu Jesus amado, qual foi, querido? O teste você aplicou. Você não pode aplicar teste, criatura de Jesus Cristo de Nazaré. Não pode. Não pode. Olha isso que a gente falou. Não pode não, meu amorzinho. Isso daí é peculiar do psicólogo, não é nosso, tá? Então, o analista, ele precisa saber quais são os seus alcances, quais são os seus limites, o que pode e o que não pode, tá certo? Isso tudo aí precisa ser muito bem tratado, tá ok? Porque nós vamos explicar para o paciente o nosso passo a passo. Nós vamos falar para ele das entrevistas iniciais. As entrevistas iniciais, uma anamnese, são ferramentas que podem ser usadas pelo profissional de psicanálise, desde que ele não coloque nenhum termo nesse documento chamado psicológico. Anamnese psicológica, né? Entrevista inicial psicológica. Não pode, tá? Agora, se eu quiser falar um relatório psicanalítico em anamnese, eu posso colocar. E montar o meu modelo de anamnese, eu posso fazer. Eu não posso me apoderar de documentos que são peculiares de outros profissionais. Então, as entrevistas iniciais, gente, quando a gente fala do trajeto da psicanálise, eu estou falando que haverá um primeiro contato do paciente com o analista, haverá as entrevistas iniciais, haverá os critérios de analisabilidade e de acessibilidade à aplicação técnica metapsicológica de análise psíquica a partir do conteúdo pragmático de Freud. Esse percurso, quem fala é Zimmermann. Não sou eu que estou falando, né? Eu nem ia tirar isso da minha cabeça, né? Isso daí quem fala é Zimmermann. Esse é o percurso, tá? Então, eu tenho que fazer a entrevista inicial, eu tenho que ter um critério para saber se esse paciente é analisável ou não. Por exemplo, eu já tive paciente já com 76 anos que eu não tive condições de atender, porque a paciente não tinha nenhuma resolução de elaboração. Eu fiz 2, 3 sessões de entrevistas preliminares e, a partir da EP, eu concluí que não dava para atender. Tá certo? Então, essa condição também é muito importante, não pode ser aí negligenciada, tá? Sobre o comprometimento e as implicações da aliança terapêutica, tá? Eu fiz questão de colocar isso aqui, ó. Por se tratar de um processo terapêutico de começo, meio e fim, é imprescindível que o paciente esteja totalmente comprometido ao processo, né? Participando das sessões ao seu modo e subjetividade. Quando eu falo isso, é que o paciente pode virar o giraia na sessão, tá? O que não pode acontecer é você entender determinada coisa que seja uma perda de respeito, tá ok? E você simplesmente entender que aquilo é uma transferência sem ser, tá? Então precisa ter essa diferença, né? Precisa ter esse entendimento. Evitando cancelamentos e faltas desnecessárias para que a terapia seja eficaz. Então, no momento em que eu falo isso para o paciente, eu estou dizendo, se você não fizer a sua parte, não me cobre depois. Não me cobre, não me questione, não me pergunte sobre. Eu tenho registro, você teve aqui um agendamento de 4 sessões durante o mês, você não participou de nenhuma sessão. Não é? Você não tem sequenciamento de terapia. Você não tem... Por exemplo, tem uma paciente minha que fala muito isso, né? Ah, Júlia, eu estou tendo muita dificuldade com os estudos. Eu não estou conseguindo estudar. E eu entendo bem isso, tá? Mas por quê? Porque eu não tenho uma sequência, eu não tenho uma rotina, eu não tenho um cotidiano, eu não tenho uma prática, eu não tenho um hábito de estudar. Tá ok? Então, como eu não tenho esse hábito, o meu conteúdo aprendido é reduzido. Tá bom, pessoal? Então, o paciente precisa entender esse projeto terapêutico. Ele precisa refletir com seriedade. Ele precisa participar ativamente e não ser passivo. Não ser um mero submisso à análise. O que nós queremos como uma das metas terapêuticas estabelecidas no nosso projeto, na nossa estratégia? Que ele migre da condição de objeto para sujeito, não é assim?
né? Que ele deixe de receber as ações do outro e ele mesmo, narcisicamente, se empodere da sua própria estrutura e seja o seu eu, né? Viva o seu eu, de uma forma mais equilibrada. Aí eu vou colocar esse paciente de uma forma totalmente passiva ao meu contrato, totalmente passiva ao processo. Eu digo, senta, ele senta. Eu digo, levanta, ele levanta. Eu digo, vai para a direita, vai para a esquerda. Ele vai. Não, não é assim. Então, o paciente ele precisa participar ativamente, né? Ele precisa dizer, olha, eu não concordo com isso por aquilo. Isso não foi interessante por aquilo outro. Tá? Júlio, isso daqui eu queria saber se a gente não pode migrar para cá. E graças a Deus eu tenho sido muito abençoado com meus pacientes, que todos eles interagem muito bem. Não entenderam, perguntam, perceberam que alguma coisa foi assim, a gente explica do que é, para que a gente tenha esses menores impasses possíveis. Tá? Quando o paciente é menor de idade, gente, aí eu sempre falo isso, e aqui eu já vou deixar um aviso para todos. Tá? Eu faço a minha supervisão para todos os tipos de pacientes. Tá? Quando essa supervisão ela é voltada para profissionais que trabalham com crianças, eu digo, olha, você quer uma supervisão meramente técnica, ou seja, eu vou estudar um atendimento de criança, que nem com Sheila, né? Sheila, a gente fez a supervisão foi contigo, não foi, Sheila, que a gente fez de uma criança, né? E a gente, não, desculpa, a gente fez de uma criança. Não Criança não, a gente faz de adolescente. de um adolescente. Uma adolescente eu já atendi, está tranquilo. Mas eu fiz uma supervisão de uma analista de informação que ela atendeu uma criança. E eu falei isso, cara, eu vou te supervisionar, mas eu não tenho prática Por que eu não tenho prática com criança? Porque eu não tenho coragem ainda. Eu não tenho coragem de entrar numa clínica com uma criança. Eu não sei como é que eu vou fazer isso. Entende? Eu preciso estudar isso, mas estudar para fazer a supervisão, eu já tenho um estudo bacana. Mas a pessoa que está atendendo criança saiba que, nesses casos, eu estou indo meramente com o que está escrito. Já as outras clínicas, eu posso fazer uma supervisão ampliada com base na minha experiência, porque eu já atendi drogado, já atendi ladrão, já atendi senhoras de idade, atendo adictos, já atendi esquizofrênicos, atendo pessoas das mais diversas ordens, das mais diversas classes. Então, tenho essa possibilidade de fazer uma supervisão mais clássica, né, no tocante à questão dessa clínica. Tá? Quando é criança, gente, é imprescindível, aí eu estou vindo aqui meramente com a teoria jurídica lá daquele advogado que eu te falei, né, que eu falei para vocês. É imprescindível que todas as decisões sejam tomadas a partir de um contato com o responsável legal por essa criança. Tá? E aqui a gente está indo para a idade funcional da criança. Tá? Até que idade a criança? Não, do 0 até os 10 anos. Depois, então, todos os contatos com esse menor de idade precisa ter um responsável legal, precisa ter esse consentimento para o tratamento, precisa ter essa comunicação com o terapeuta, precisa se tratar sobre esses custos envolvidos. Eu não vou estar falando com a criança de 10 anos que vai ter um aumento na sessão daqui a 3 meses. Tá? Estou indo aqui bem no básico. Né? Então, esse contato com o pai ou com a mãe precisa ser feito. Tá certo? Precisa ser feito. Júlio, o que vai ser passado para esse pai e para essa mãe dessa clínica? Tudo que for passado para o pai, para a mãe, para o responsável, precisa ser de conhecimento do paciente. Olha, eu vou precisar conversar com a sua mãe sobre isso. Tudo bem? A gente vai estar conversando sobre aquilo. Tá? Aquilo que você entende que, por mexer com a integridade física da criança, por mexer com a condição de segurança da criança, você vai ter que compartilhar com o seu responsável. A criança vai chegar dizendo que odeia a mãe. Isso não vai ser falado com a mãe. Olha, ela falou para mim que você te odeia, não é isso? Agora, se a criança está se portando e a mãe não percebeu, se a criança está se mutilando e a mãe não percebeu, isso tem que ser falado com essa mãe. Condições que mexem com a integridade, tá, ok? Tem que ser devidamente tratadas com esse responsável, tá? Com relação à questão dessa parte de recessos, pessoal, é aquilo que eu falei. É muito importante você comunicar quando você vai tirar férias, comunicar quando você vai estar em recesso, comunicar quando você não vai poder atender. E um detalhe, se eu avisar para a minha paciente em cima da hora, sem uma causa justificada, eu dou a ela 50% de desconto na próxima sessão. Tá? Então, a mesma regra que eu estabeleci para o paciente, caso ele não me atenda com aquilo que está ajustado, se eu infringir nesse mesmo equívoco, eu também cedo a ele esse desconto ao invés de cobrá-lo. Caramba, esqueci de falar com a paciente, esqueci de avisar que eu tinha uma viagem marcada. Aí a paciente dá um alôzinho no telefone, isso dá até um frio na espinha, né? Quando você está aqui fazendo a coisa, aí a paciente, oi, Júlio, estou pronta, né? Estou dando exemplo, né? Meu Deus do céu. Como assim estou pronta, menina? O que é que tu está pronta? Não que a gente tem sessão hoje, não, hoje não tem sessão.
Hoje, Júlio, desculpa, né? Foi sem querer, eu achei que era hoje. Estou falando assim, exagerando para dramatizar um pouquinho, né? Que a gente não pode perder a oportunidade. Né? Mas, às vezes, isso acontece. E isso tem que estar muito bem explicado nessa questão dessa tempestividade. Ó, tem um termo que o Kleber falou lá nos manuais dele, que é a questão da situação do abandono. Né? Ó, a partir de 3 faltas consecutivas, sem aviso durante o tratamento, o atendimento poderá ser considerado como interrompido e o cliente poderá perder a sua vaga preferencial de horário, restando para essa finalização a quitação de pagamentos em aberto, caso existam. Então, se Sheila está atendendo o paciente, ele falta 3 vezes e não dá sinal, tá ok? Você pode cancelar o atendimento com ele. Se isso está avisado, você pode cancelar, tá? Uma outra coisa aqui, ó, sigilo das informações, tá? Sigilo das informações. Nenhuma informação que nós trabalhamos dentro da terapia pode ser passada para nenhuma outra pessoa, ressalvada aquela condição do suicida, aquela condição do menor de idade. Contudo, tem um item aqui que eu faço questão de ler que diz o seguinte, ó, no entanto, cabe ressaltar que há situações em que, mesmo sem autorização e consentimento do paciente, algumas situações de liberação de acesso a informações terão que ser dadas. Em que caso? Em caso de mandado judicial por envolvimento em alguma causa específica ou por percepções iminentes que deponham contra a sua integridade física. Vou dar um exemplo. A paciente de Sheila está lá, aí ela está lá 15, 20 anos falando que matou lá o cachorrinho da vizinha. Entendeu? Se Sheila entender que isso deve ser levado à justiça, Sheila leva à justiça. Pode ser feito. Se a justiça impelir Sheila e dizer assim, o que foi falado, você vai ter que responder. Porque aí não tem o sigilo okay, da sessão para esses casos. Tá? Isso aí que eu estou falando é com base na prescrição que esse advogado deu no manual que eu comprei dele, tá certo, pessoal? Então, mesmo sem autorização e sem consentimento, você fala. Mas é interessante você acalmar o paciente e dizer, cara, você não vai matar ninguém, né? Entendeu? Veja, não se preocupe, porque esses casos são de baixíssima incidência, né? E mesmo que isso vai acontecer, você vai ser comunicado com a devida antecedência. Ou seja, eu vou lhe entregar para a polícia, velho. Tá ok? Eu vou falar que você matou o João, aquele Joãozinho lá do cachorrinho, lá no meio da rua. Eu vou lhe avisar. Tá? Eu vou lhe avisar. Então, cuidado, por favor, quando for abordar isso, porque isso é um assunto sensibilíssimo para ser tratado na clínica. Tá? A duração do processo também vai muito da questão da condição do problema. Não existe essa condição de você estabelecer um pacote, né? Eu sou muito receoso com isso. Não vamos fazer um pacote aqui de 10 sessões. Aí o paciente te paga 10 sessões de uma vez. Eu não gosto de receber antecipado, são pouquíssimos que fazem questão de pagar. Eu, particularmente, não gosto. Para mim, o ideal é que seja pago imediatamente após a sessão, no mesmo dia, né? Ou mais tardar no dia seguinte. Ou, se isso, porventura, ficar inviável, no final do último dia, tá ok? O último do mês. É o meu prazo longo que eu sempre coloco. Obviamente que eu tenho flexibilidade. Eu flexibilizo porque eu não tenho um paciente meu em que eu não confie. Eu nunca recebi um calote, caramba, o paciente está me devendo 3 sessões e não me pagar. Já aconteceu já com pacientes, deu ir cobrar da paciente 3 meses depois. Entendeu? Porque a paciente sabe que tem, ela também não fala, e eu estou naquela viração ali do Changeman, né? Do Godzilla ali virado no giraia, é banda, é menino, é patroa, é trabalho, é aula, supervisão, que eu acabo esquecendo. Digo assim, olha só, eu tenho aqui anotado essas sessões, você tem o seu controle, está batendo? Não está batendo, aí envia. Tá? Mas o ideal mesmo é que seja paga imediatamente após, ou no mesmo dia, durante o dia, as próximas 24 horas, ou no mais tardar, ao final de cada mês, tá certo? Então, isso aí a gente fala sobre a questão da duração. A questão de entrar em contato com o analista, cara, isso muito particular do profissional, tá? Eu, particularmente, quando eu percebo que a paciente não está em uma condição de abuso dessa possibilidade, eu abro a possibilidade dela entrar em contato comigo, mandar uma mensagem, tá ok? Eu responder essa mensagem, eu flexibilizo. O que eu não abro é para atender em sessão. Assim, Júlio, estou precisando falar com você aqui sobre um problema meu. Não, aí não. Aí vai virar sessão, vai ser cobrado, tá? Agora, a questão do entrar em contato, é bom deixar avisado isso para o paciente, tá? É bom deixar avisado isso para o paciente, tá ok? A questão de reclamações também, o paciente falar para a gente o que ele está sentindo, né? Poxa vida, eu não estou gostando disso, eu estou querendo mudar isso, tá? Então, isso tudo é muito importante deixar dentro do contrato. E para finalizar, pessoal, aqui eu fiz questão de colocar
quais são os dispositivos legais que regem o exercício da psicanálise. Se alguém perguntar assim, vem cá, qual é o dispositivo legal que banca a tua ocupação? Está lá a questão da Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 2º e 13º, né? E no seu parágrafo 23, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, observadas as condições de capacidade que a lei estabelecer, sobre a legalidade da prática profissional psicanalítica, e acrescenta ainda, aí tem essa base legal, tem a lei de diretrizes e bases de educação, tem o certificado ou diploma de conclusão do curso de psicanálise, que tem que declarar, a partir do instituto, que o aluno fez aquele ensino, aquele curso com base no decreto 5.154, de 23 de julho de 2004, tem a certidão de conclusão do curso, tem a deliberação 14/97, né, que fala sobre a questão da lei complementar também, 147 de 2014, e por aí vai. Tá? Não vou ficar aqui citando todas. E, por fim, pessoal, eu endosso aqui a relevância da manutenção dessa capacidade da gente de ampliar o contato com os nossos pacientes, ampliar o diálogo, ampliar a conversa, ampliar as possibilidades de ajuste, para que esse contrato não seja meramente um mero instrumento de cobrança e de formalização, mas que seja uma ferramenta de ampliação de diálogo. Entende? Esse é o propósito do contrato psicanalítico. Ampliar diálogo, ampliar conversa, ampliar entendimento, ampliar compreensão, ampliar resolução, ampliar a capacidade de decidir sobre aquilo que nos envolve dentro de uma aliança terapêutica. Tá? Então, em linhas gerais, era essa a minha proposta, né, que eu tinha para vocês aqui com essa aula. Esse modelo aqui eu vou estar mandando apenas para as minhas supervisionandas, tá ok? Por favor, quem tiver interesse em fazer supervisão conosco, entre em contato que a gente vai fazer um agendamento. A aula gravada também vai para as minhas supervisionandas, tá ok? Somente para quem está fazendo a supervisão. Quem pôde participar, ótimo. Quem não pôde participar, quiser fazer supervisão com a gente manda o pacote, tá certo? A gente manda, mas isso aqui eu faço questão que seja específico das minhas supervisionandas. O que pode acontecer mais à frente é, se essa aula tiver uma demanda tal, eu entro em contato com as minhas supervisionandas e peço autorização a elas para colocar isso no YouTube, como aconteceu com a minha aula número 1 do meu projeto de aulas particulares, que foi paga, foi ressarcida, eu entrei em contato com cada um que pagou, pedi autorização e subi a aula para a plataforma do YouTube e ela ficou liberada, tá bom? Gente, é isso, obviamente que 2 horas não satura o assunto, eu sempre falo isso, mas eu fiz questão de fazer essa pesquisa porque era uma coisa que estava muito me incomodando no tocante ao meu processo e eu quis compartilhar isso com todos vocês, tá? Estou aberto a perguntas, a críticas, observações, sugestões, entendimentos, discordâncias, tudo, por favor. A palavra está com você. Eu tenho uma sugestão, Júlio, que eu comecei a fazer depois que eu comecei a atender os pacientes da clínica de dor. E eu percebi que o número de pacientes lá com ideação ou tentativa de suicídio era muito grande. O que é que eu faço na primeira sessão? Eu peço um telefone de alguém de confiança. E aí eu coloco isso no contrato, né? Porque como são pacientes que tentar alguma coisa contra si, eu coloco isso no contrato, que o sigilo ele pode ser quebrado por tais motivos e que eu entrarei em contato com aquela pessoa que foi indicada na primeira sessão. Eu acho que é uma questão de segurança muito bacana para a gente. Ótimo, Sheila. Eu já vou colocar isso. Já vou inserir no meu também. Excelente dica. Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa, quer tirar alguma dúvida? Tem aqui algumas coisas aqui no chat, deixa eu ver aqui. É aqui que aperta no chat. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Sim, boa tarde, boa tarde. Classificação Brasileira de Ocupações. Obrigado, Sheila. Classificação Brasileira de Ocupações, é CBO, tá? Me lembrei agora do programa do Hulk, né? Manda para os universitários, a pessoa tem 30 segundos, outras pessoas já perguntam, né? A pessoa fala, tá? Acabou de cair a internet, ó, ruim a conexão, já sabemos o que fazer quando tiver ruim a conexão, né? Já sabemos, tá ótimo, concordo, Sheila, desculpe, tá, belezinha? Tá bom, tá ótimo. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Alguém quer tirar mais alguma dúvida, trazer mais alguma sugestão? Não, Júlio, obrigado, foi perfeito. Obrigado aí pelo esclarecimento, pela troca, sempre muito rica. Muito obrigado, Bruno, pela tua participação. Mais alguém, pessoal? Então, a gente vai encerrando por aqui. Gratidão pelo conteúdo. Obrigada Oi, por tudo aí, Zanara. viu? Obrigadão, foi ótimo. Perfeito, Valeu, obrigada. Até a próxima. Pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, tá? Até mais.